Quando a alma aflita chora em silêncio, uma profunda dor devora, a mente obscurece, o raciocínio falha, o coração se oprime. Assim, nos deixamos levar por atos desesperados. A vida é tão singular, tão bela e tão valiosa, e por isso, mesmo na escuridão, devemos confiar, devemos manter a esperança. A esperança de um porvir cheio de novas oportunidades. Porque até mesmo quando pensamos que não podemos mais suportar, a esperança desabrocha e floresce, e no rosto do sofrimento ela pinta um sorriso. Ela é a força que nos faz continuar, prosseguir. E em suas asas voamos alto e livres, porque acima de tudo sabemos que Deus está sempre, sempre conosco. E para aqueles que sucumbem à dor, precisamos saber que o suicídio é um efeito de imensa perturbação. O suicida é sempre fraco e vacilante e muitas vezes não sabe o que faz. Mas o Espiritismo nos ensina que não apenas eternas. No Livro dos Espíritos, capítulo 5, sobre a pluralidade das existências, há considerações sobre o que precisamos fazer para equiparar nossa felicidade à de outros. E a resposta simples: quase nada. Recomeçar o que fizestes mal e tratar de fazê-lo melhor. Apenas recomeçar, independentemente das boas ou más escolhas que fizermos, um novo fim sempre será possível, conforme nos ensina nosso querido Chico Xavier. No episódio de hoje trataremos de um tema tão delicado e dolorido para todos nós. Como o Espiritismo analisa o suicídio? Como fica a alma daquele ser que morre por suicídio? A alma do suicida recebe ajuda ou é condenada à pena eterna do sofrimento? Deus perdoa aquele que põe fim à própria vida? Entre outras dúvidas, buscaremos trazer luz para este tema tão difícil, o suicídio. Então, fique conosco. Grande abraço. Olá, como vão? Meu nome é Rosana Silqueira Paixão e eu tenho hoje a maior alegria e prazer de estar aqui apresentando mais um episódio do podcast Cartas de Luz. Vamos rogar ao Mestre Jesus que nos abençoe nesse nosso propósito, nesse dia de hoje, que nos possa envolver num abraço de luz, tanto a nós que estamos aqui, quanto a todos aqueles que nos ouvem. Muito obrigada a todos, obrigada, Jesus, por este momento. Então, com essa breve, ou esse breve petitório ao nosso Mestre, eu dou início à nossa tarefa de hoje. E é uma tarefa muito especial, que é de conversar, de dialogar sobre o tema que também é muito especial, embora seja um tema denso, um tema delicado, mas que requer de nós muita atenção, muito carinho e muito amor. Cartas de Luz é um projeto que surgiu da nossa vontade de divulgar a doutrina espírita. E o nome, ele foi lembrado e como uma homenagem a Chico Xavier e também ao nosso mestre leonês, Allan Kardec. Nós sabemos da importância das cartas, tanto para um quanto para outro, para ambos os trabalhos. E também nós somos muito questionados, hoje não em forma de cartas tradicionais, como as que eles recebiam ou que os espíritos ditavam, mas em formas de e-mail, em formas de WhatsApp, em forma de conversas fraternas. Então, cartas de luz são cartas, são perguntas que a gente recebe, coloca no papel em forma de carta, ou que as pessoas já nos mandam redigidas em forma de carta e que nós lemos para que o nosso convidado responda às questões. A nossa convidada de hoje
É Mônica Nobre. Mônica Nobre, quem eu apresento agora para vocês neste momento e a quem eu passo a palavra para que ela mesma faça a sua apresentação. Mônica, é um prazer recebê-la. Então, eu sou Mônica, sou psicóloga clínica, trabalho dentro da abordagem comportamental, lido com sofrimentos das mais variadas naturezas e, como espírita, sou espírita desde a infância, estudo a doutrina, sou palestrante, trabalhadora do Centro Espírita Oriental e tenho estudado tanto a psicologia comportamental, a psicologia espírita e os fundamentos doutrinários que nos ajudam a entender o sofrimento do outro, que são de diversas naturezas. Então, vamos refletir, né, sobre a carta de hoje a partir deste lugar. Tá? Ok. Pois é, Mônica, e hoje a nossa carta, ela se trata de um tema muito difícil, né, e denso, como eu já havia dito, que a nossa carta são perguntas que o nosso remetente e certamente o nosso espectador e telespectador nos faz. Sim. A respeito do suicídio. Sim. Então, Mônica, sem demora, porque o tema é muito abrangente, o tema é muito necessário, eu vou ler aqui a carta, com as perguntas, e aí a gente vai conversando, você fica inteiramente à vontade para as respostas e ponderações, explicações. Diz a carta o seguinte: cara amiga Rosana, sei que seu programa é espírita, não conheço o espiritismo, mas tenho grandes amigos que professam essa doutrina e me falam em assuntos que são explicados pelo espiritismo de forma muito diferente das demais religiões ou doutrinas. Recentemente, perdi 2 pessoas da minha família, um tio e uma sobrinha, sendo que ambos escolheram dar fim à vida por mãos próprias. O meu tio se matou com um disparo de arma de fogo e a minha sobrinha se enforcou. Estou ainda muito traumatizada e buscando respostas. Então resolvi lhe escrever para colocar as seguintes indagações. Primeiro, como o espiritismo analisa o suicídio? 2, podemos sentir ou pressentir que uma pessoa quer provocar o suicídio? É possível ajudar essa pessoa dissuadindo-a desta ideia? 3, é possível que a família perceba a ideia suicida em algum de seus membros? Em caso positivo, quais os mecanismos que devem ser utilizados para auxiliar esta pessoa? 4, como fica a alma daquele ser que morre por suicídio? Vai para algum lugar específico? 5, a alma do suicida recebe alguma ajuda ou é condenada à pena eterna de sofrimento? 6, Deus perdoa aquele que põe fim à vida? 7, o Espiritismo tem orientações para tentar evitar que uma pessoa cometa suicídio? 8, existem grupos de apoio ou outras técnicas para que a pessoa que tenha pensamentos suicidas possa ser auxiliado? 9, o Espiritismo pode auxiliar aos que mantêm pensamentos ou tentam tirar a própria vida? Indique-me obras que possam me esclarecer mais sobre o assunto. Agradeço a atenção e, desde logo, desejo-lhe muita paz. Josiane Marta. Mônica, a carta é esta. São muitas questões. E elas, né? são comuns. As pessoas perguntam esse tipo de coisa pela própria angústia, né, que gera você perceber ou ser parente de alguém, ou estar próximo de alguém que tem esse movimento, seja em intenção, seja em ação realizada.
né? Então, são perguntas bem pertinentes. Então, primeiro é preciso esclarecer, né, Isso. que o suicídio é um encerramento de forma abrupta de uma experiência de vida que tinha todo um planejamento. Afinal, nascer é planejado, a reencarnação ela tem um propósito. O espírito ele renasce, né, sob a perspectiva da doutrina espírita, ele renasce para crescer, para evoluir, para ao final da jornada terrena ele ser alguém melhor do que quando ele chegou aqui. Então, quando você interrompe isso de forma abrupta, você está impedindo que você vivencie as experiências que foram propostas para o próprio crescimento daquele espírito, aquele ser espiritual. Então, a doutrina ela vai entendendo a condição do suicida a partir dessa perspectiva. Havia ali um planejamento, havia uma vida a ser vivida, experiências que iriam dar àquele espírito condições de evoluir. E ele interrompe isso quando ele, né, executa um ato que quebra, né, interrompe, esgota essa experiência naquele momento para ele. E essa compreensão, Mônica, ela é tão importante, porque a partir dela, só da pessoa ter esse conhecimento, Sim. eu acredito que ela já sente uma certa responsabilidade, Sim. ou uma responsabilidade maior em relação à sua própria vida, Exatamente. que não é por acaso. Exato, Né? Porque exatamente. a gente ainda pensa que a vida da gente é por acaso, que é por um ato dos pais nós nascemos. Certo. Não são poucas as pessoas, né, Mônica, que Sim. pensam dessa Sim. forma. A doutrina ela nos esclarece muito e ela é consoladora exatamente por isso, porque ela nos explica, né? E uma das coisas que ela mais coloca para nós tem a ver com a palavra que você usou aí, responsabilidade. Todos nós somos responsáveis pelo nosso próprio processo evolutivo. Ninguém evolui para o outro. Né? Nem uma mãe evolui para o filho, nem um marido ou a esposa para o esposo. Ninguém evolui para ninguém. O processo evolutivo ele é individual. Então, aquele espírito que nasce dentro de um sistema, dentro de uma família, ele é ancorado ali para receber tantos estímulos positivos que vão ampará-lo, quanto os estímulos que vão fazer surgir nele a dor ou os desafios que ele deverá superar. Então, como Deus é um ser extremamente, uma inteligência que regula tudo de forma muito justa, né? Porque como Deus é a inteligência suprema, só poderia advir dessa inteligência leis justas, né? Leis irretocáveis. Então, compreendendo Deus como a inteligência suprema, como achar que ele esqueceu de mim? Como achar que eu estou perdido? Como achar ou perceber que eu não tenho saída? Se Deus é justiça, misericórdia, e Ele é sempre capaz de nos ofertar mais do que nós mereceríamos, porque a sua bondade é infinita na direção do nosso crescimento. Então, a doutrina nos traz essas informações. Existem leis justas, né, que são leis divinas ou naturais, que são imutáveis e que regulam a vida em todos os aspectos da natureza. Do micro ao macro, essas leis regulam as existências de todos nós. Então, não existe ninguém solto, né, dessa estrutura que é feita para que nós, amparados uns nos outros, possamos ir caminhando e vencendo. Então, aquilo que é uma fraqueza em mim é uma força em você. Aquilo que é uma força em você sustenta quantos? Muitos. Olha você, usando a sua força para sustentar o universo daqueles que vão ouvir. Você usando a sua possibilidade em potência para multiplicar esse conhecimento, esse esclarecimento para muitas pessoas. Então, é nessa interlocução, é nesse interrelacionamento que os seres vão se amparando. Então, quando alguém pensa no suicídio, ele se perde dessas conexões, ele entende que ele está sozinho. Né? Então, quando você pergunta como é que o Espiritismo explica, ele explica a partir de que eles nos traz uma compreensão da vida para além dessa vida. Então, o Evangelho, então, o Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos traz uma explicação imensa de por que o sofrer
a um bem, porque o sofrimento, a dor, ela é educadora do ser. O sofrimento e a dor, eles são agentes de transformação. Então, quando eu fujo, né, desta condição que a dor me vai fazer sair do lugar, né, sair de mim mesmo, crescer, avançar, buscar ajuda, me movimentar numa direção diferente, ele faz com que eu quebre aquilo tudo que foi a causa de eu estar onde eu estou e como eu estou. Então, a dor, ela nos impulsiona. Então, a doutrina nos traz esse esclarecimento. A vida não é a matéria, não é feita das coisas materiais. Então, o ser, dentro de uma família, ele precisa ser visto como o ser físico, é um adolescente, é um adulto, é uma criança, né? Porque a gente tem suicídio em crianças, inclusive de 10 a 24 anos, é epidêmico praticamente hoje. Então, nós vemos cada vez mais cedo essa fuga, esse pensamento em sair, né, da existência, em romper esse laço. Então, as famílias vão vendo, vão observando o ser ali presente, fisicamente. Nós vemos o ser emocionalmente presente, como está seu estado emocional. Nós temos o ser ali presente no intelecto, né? Quanto ele está envolvido com as dinâmicas, ele busca coisa nova, ele se recusa, ele se fecha, ele está cortando ou não querendo socializar, e enfim, o ser espiritual. Né? Nós temos essas instâncias que faz com que quem convive com o outro o olhe a partir dessas dimensões que vão poder perceber um desalinho emocional, é orgânico, é na mente, existe uma perturbação na mente daquele ser, o que nós vamos fazer por ele? Né? O que essa família pode fazer? Buscar um amparo psicológico que realinhe aquele pensamento para que ele veja a realidade de uma forma melhor. É uma organização das emoções, o que tem desalinhado as emoções dele. É uma busca de ajuda espiritual, onde eu posso conseguir. A espiritualidade, ela não é uma religião. A espiritualidade é uma conexão do ser com o seu eu maior, o seu eu transcendente. É uma conexão consigo mesmo, né? Aquilo que, quando o ser está em grande sofrimento, não acontece. Ele não consegue fazer. Ele fica preso como se ele ficasse andando em círculo na própria dor. Então, alguém pode perceber. A família, né? A pergunta, a família pode perceber. O ser se fecha, e fisicamente ele está mais isolado, emocionalmente ele não interage, intelectualmente ele demonstra perturbações, pensamentos obsessivos, repetitivos, leituras das coisas meio embaralhadas, entende? Não aceita, não tem abertura para uma interlocução, para um diálogo, você chama, ele não quer ir, você quer que converse com alguém, ele não vai, você apresenta um livro, ele não lê, você chama para uma interação, ele não vai. São sinais, né? Ô, Mônica, você disse aí sobre a questão do suicídio entre crianças, né? E hoje também jovens, né, que a gente Sim. ouve, nossa, com tanta tristeza, né? Claro que qualquer ser que, né, se mata ou que se autoextermina é um motivo de trauma. Mas Sim. quando a gente ouve dizer de jovens, de adolescentes e principalmente criança, parece que nos toca assim, mais É assustador, né? profundamente. É assustador, é impactante. E Sim. aí eu te pergunto o seguinte: dentro, pelo que você falou anteriormente, dentro da proposta, né, de nós já virmos para esta vida, né, com a responsabilidade, com um plano, projeto, com um plano reencarnatório, como que seria isso em relação exatamente à criança ou ao jovem? Porque às vezes a pessoa ainda não tem nem essa noção do que seria responsabilidade. Pois é. E a gente tem um tempo muito acelerado no Sim. hoje. As coisas, elas estão com uma dinâmica muito ágil. Então, as nossas crianças estão expostas a estímulos inúmeros. E, por sintonia vibratória, ela percebe a realidade afim com a sua condição espiritual.
com a sua condição espiritual, muito além, antes de entender, ela sente. Então, ela capta por sintonia apelos, por exemplo, daqueles jogos de internet, né, da baleia azul. Por que determinadas crianças abrem aquilo e outras nunca olham aquilo, ou abrem e não sentem nenhuma afinidade com esses apelos? Por sintonia vibratória. Então, o espírito, ao ter o planejamento reencarnatório, ele está tendo oportunidade, porque Deus espera que sempre o ser se recomponha, porque Deus, sem misericórdia, ele dá a todos nós espíritos a oportunidade sempre do recomeço. Sempre nós estamos sendo colocados diante de novas oportunidades. Recomeçar de forma diferente é sempre a esperança que todos nós temos de nos renovar e de evoluir, né? De crescer como seres. Então, encarnados tentando é melhor do que na erraticidade sem oportunidade. Então, a espiritualidade sempre coloca o espírito na experiência, mesmo sabendo que isso pode acontecer, mas na esperança de que aquelas pessoas que estão com ele percebam, o auxiliem, o amparem, o sustentem, que ele passe aquele período e, entendendo que ele é capaz, ele supere essa etapa, né? Esse desejo, esse impulso, que ali talvez já estaria íncito nele, daquele desejo de não enfrentar, de recuar. Então, ele superando isso, ele pode, então, ter uma vida muito mais rica, muito mais profícua. Então, o papel de quem está do lado é importante, sim. A Entende? questão da família, principalmente, né, Sim. Mônica? Os amigos podem observar, né? Às vezes a pessoa fala, mas como que eu faço? Como que eu abordo? Olha, as orientações hoje têm sido de uma abordagem mais direta. Olha, eu estou percebendo, você está mudando, você está diferente, está mais distante. Eu percebo que, né, tem alguma coisa, você quer conversar sobre isso? Né? Fale um pouco, você tem pensado, né, em tirar a vida, esses pensamentos passam pela sua cabeça. Deixa a pessoa perceber que você o vê, sabe? Que você está vendo. E, às vezes, a sensação que uma pessoa nesse sofrimento tem é de que ela não é vista e que não faz diferença se ela morrer. Não vai fazer diferença, ninguém vai se importar, porque ninguém se importa com ela. É a sensação que ela tem. Não quer dizer que isso aconteça, porque não é o outro que é a questão. A questão é sempre como esse ser em sofrimento percebe e lê a dinâmica em volta dele. Entende? É como ele lida e capta a realidade, não como ela realmente é. Entende? Então, as pessoas que conseguirem se aproximar devem conversar. Você quer falar sobre isso? Tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Vamos conversar. Eu estou aqui, posso te ouvir. Vamos falar sobre esse sofrimento. Existe algo, né, que a gente pode fazer? Porque tem coisas que são assim predisponentes. Por exemplo, a sensação de solidão, de abandono, de vazio existencial, falta de sentido, de propósito. Não tem nada, você olha para a pessoa, não tem nada que motiva, né? Um sentido indiferente, sabe? Como se a pessoa tivesse indiferente a ela mesma, às pessoas que estão próximas e ao próprio futuro. Então você pergunta, mas se você pensa nisso, né? A gente pensa, e você não se importa com sua família? Porque a gente não deve levar isso para essa questão, a gente deve sempre amparar a pessoa. Mas aí você pensa, ela não está se importando, não é que ela não se importa, é porque a dor é tão grande que ela se fecha. Então, quando você fala, eles vão viver por eles são muito mais felizes sem eu só dou muito trabalho, eu sou um peso, eu só dou despesa, é muito remédio, muito tratamento. Eles vão ficar aliviados de eu não estar aqui. Essa é a leitura que normalmente eles fazem, né? Então, quando eles se sentem mais acolhidos ou alguém se aproxima desse universo, diminui um pouco essa sensação de desamparo, eles têm um pouco de conforto. Mas o que é mais importante que a doutrina espírita nos traz? É a perspectiva da vida continuar, sabe? De que nós somos espíritos eternos e que nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu faço hoje, eu vou herdar amanhã, eu vou receber como benefício. Então, vale a pena lutar, porque isso não vai acabar no túmulo, isso não vai encerrar ali, não é? Eu vou ganhar, eu vou receber os benefícios do meu esforço. Então, eu ganho motivo para uma nova ação, né? E a motivação ela é sempre interna. Eu posso receber vários estímulos, mas me motivar, só eu posso me motivar. Entende?
Ô, Mônica, isso nos leva a uma reflexão muito profunda. É que da mesma forma que Deus, né, mesmo sabendo daquela predisposição, digamos, né, daquela criança Aham. ou daquele jovem, Daquele espírito, né? daquele espírito, então entrega para uma determinada família. Sim. Então, assim, é na esperança também que essa família Faça compreenda algo, esse né? espírito, Sim. principalmente nesse particular, nesse aspecto assim tão difícil, né? Sim, sim, E muitas exatamente. vezes, às vezes a família não consegue perceber, Certo. né? Que hoje há uma visão assim bastante materialista, né? Do dar coisas, Sim, do acesso facilitado a tantas, né, coisas assim materiais, né? sim. Que É às uma vezes a família, ausência, uma né? ausência, às vezes a família nem ali naquele momento nem percebe A a gravidade do que está gravidade, acontecendo. né? E é comum isso mesmo, Então, sabe? É comum. Então, as pessoas às vezes procuram a casa espírita quando há uma tentativa. Às vezes o jovem, antes de cometer um ato desse tipo, ele se machuca, sabe? Ele se corta, ele fica muito fechado. Os pais assustam quando vê aquilo, não sabem muito bem o que fazer, ficam perdidos. Então, é nesse momento, é uma ajuda psicológica, é uma ajuda psiquiátrica, tem necessidade de uma intervenção medicamentosa, tem necessidade de colocar toda a família em terapia para entender essa dinâmica de uma forma melhor. Vamos buscar ajuda espiritual. E quando eu falo de ajuda espiritual, pode ser dentro da religião que essa família tiver. Entende? Essa família é evangélica, é católica, ou é espírita, ou é budista, ou qual é a linha religiosa que ela tiver, como eu vou buscar sustentar esse ser na sua instância mais nobre, que é a instância espiritual? Porque é a instância espiritual que sustenta as demais. Nós focamos exatamente. muito no físico e Certo. distraímos do cerne. Então, uma caneta sem o tubo de tinta é uma casca que não serve para nada, é uma capa. Assim somos nós. Se nós não cuidarmos da essência que dá vida e função, propósito à existência, qual o sentido de eu ficar lustrando a capa? Então, Exatamente. a família ela precisa entender que existem essas estruturas e quando ela, às vezes, vai buscando essas ajudas outras, né, do apoio emocional, do amparo do psicólogo, do psiquiatra, né, da presença paterna e materna, ou do sistema sustentador daquele ser, buscar a instância espiritual é fundamental para selar o sentido da vida. Porque se o sentido da vida não está nas coisas, não adianta seguir dando coisas. Não é? Ah, mas eu dou tudo para esse menino, eu não sei o que mais que ele quer. Eu digo, ele quer você. Ele quer sua atenção, sua presença, porque todo o tempo que você está perto desse menino, você está corrigindo ele. Você sempre está chamando atenção para aquilo que ele não é, para aquilo que ele não faz, para aquilo que ele não consegue. Você faz comparações dele com outras pessoas. Então, ele diz: Eu não faço nada certo, eu não sou o filho que meu pai queria, eu não sou nada, eu vou me evadir. Eu tenho um exemplo de uma mocinha de 17 anos e ela estava fazendo vestibular e a família encaminhou para o trabalho terapêutico no consultório. E ela foi chegando próximo do vestibular e a família insistia que ela fizesse medicina e ela achava que a mãe elogiava muito o curso de medicina, que fulana faz medicina, fulana, que aquilo era uma indireta para ela, que se ela fizesse medicina ela ia ter o mesmo lugar do elogio que a mãe dava a essas Bastante. outras pessoas. E a mãe falava para mim que não pressionava ela de jeito nenhum, mas sempre estava elogiando quem fazia e a menina recebia aquilo como uma cobrança, né? Diretamente estava ali. Então, quando foi chegando muito mais perto do vestibular, ela disse que a mãe levou ela à igreja. E ela foi assistir a missa e tal, e ela voltou e falou assim: Olha, essa noite eu não dormi. Então, eu estava pensando numa coisa. E eu falei: Pode dizer, você vai me entender? Eu falei: Vou tentar. Então, ela disse assim: Como eu fui na igreja e eu entendi que a gente, se não tiver pecado, não vai para o inferno,
Então, eu tenho só 17 anos, eu nunca fiz mal a ninguém. Se eu morrer agora, eu não preciso decepcionar minha mãe, porque eu acho que eu não vou passar, e eu não vou para o inferno, porque eu nunca fiz mal a ninguém. Então, você vê, apesar de 17 anos, Rosana, ali tem uma ingenuidade em relação à consequência, ao sentido, ao propósito. E então eu acolhi aquele pensamento dela, mas disse para ela, né? E se você lutar também para entender o que você quer para você, né? Ao invés de você tentar atender uma demanda que você acha que a sua mãe ia ficar feliz, o que te faz feliz? Vamos trabalhar para olhar cursos que você poderia se sentir bem fazendo e que talvez fossem mais tranquilos para você. E se você não conseguir for medicina e não conseguir agora, quem diz que você não consegue o ano que vem? Né? Quem diz que você não será capaz de passar se você não tentar? Então, a gente não censura, a gente não corrige, mas você lança novas propostas por uma via mais tranquila, mais amena, né, para ela. Então, é difícil quando a gente fala, mas ser pai é muito difícil, eu fiz só um comentário, eu não estava cobrando dela. Mas tem comentários que estão implícita, tanto crítica quanto cobrança. E os pais, quando fazem os comentários, eles não atinam. Então, uma menina de 14 anos, por exemplo, ela foi arrumar para ir para terapia, a própria menina me contou. Vestiu um short muito curto, né, uma bota com uns tênis com aquele cano alto, e ela chegou de frente da mãe, ela me contou, e perguntou à mãe, estou bonita? E a mãe, mas que ridículo, como que você vai sair para a rua com essa roupa? E ela me contou chorando, né? Quanto que a mãe não enxergava, né, nada nela que a mãe pudesse elogiar. Então, quando eu terminei a conversa, eu chamei a mãe, falei, né, posso conversar com a sua mãe? Pode. E aí eu falei para a mãe, ó, tome cuidado. Se ela vestiu aquela roupa e chegou para você toda feliz, olha a minha roupa, já está implícito que ela está gostando. Então, pergunte para ela, você está gostando? Ah, eu achei linda, então tá. Isso. Ok. Não é a roupa que você sairia, não é a roupa que você queria que ela saísse, mas é a roupa que ela escolheu. E naqueles momentos em que o ser está tentando se identificar, esses movimentos que eles fazem precisam de uma referência. E se ela não é de aprovação, que não seja de reprovação. Com certeza. Entende? Que ela seja, então, um respeito. É o que você gosta? Você quer ir com essa roupa? Então vamos. Ô, Mônica, interessante, e a gente vê isso até com muita tristeza, é que muitas famílias procuram exatamente fazer o contrário, esconder quando percebem alguma diferença comportamental no filho, na filha, né? Procura esconder dos amigos, ou não sei, sob uma ideia de proteger aquela pessoa, né? E muitas vezes nem buscam o tratamento, ou só Sim. buscam quando chega num ponto assim bastante avançado, Sim. já que aquilo já passa a ser uma questão muito séria, Às vezes né? até psiquiátrica, Até né? psiquiátrica, né? Ou às vezes a pessoa até frequenta o centro espírita, ou até frequenta a igreja católica, ou a evangélica, ou qualquer uma, né? Mas acha assim, não, aquela pessoa não pode se expor, ela não pode ser exposta. Pois é. Esses Que coisa, né, sentimentos, Mônica? eles são frutos do orgulho. Nós deixamos, às vezes, que o orgulho impeça que a gente tenha, né, a humildade de pedir ajuda e depois, diante de uma fatalidade, o sentimento é de culpa. E eu gosto de explicar, o sentimento de culpa não é bom companheiro, porque esse sentimento ele custa muito para o organismo. Ele é um peso na mente que consome toda a sua energia de produtividade, de criatividade, de alegria, de bem-estar. Então, quando nós fazemos algo errado, né, e aí a doutrina espírita também nos apresenta isso, o primeiro passo é entender o erro. Nossa, olha o que eu fiz, meu Deus, né? Então, a mãe, quando eu coloquei que ela poderia agir diferente diante da roupa da menina, ela tomou um susto e falou: mas eu nunca imaginei que isso causasse nela esse sentimento. Eu achei que eu estava ensinando ela, mas quando a gente faz uma crítica, não ensina nada, né? Então, Exatamente. você percebe o erro, você se arrepende e busca
corrigir, reparar aquilo. Como eu posso recompor? Então, você vê que quando você percebe o erro e trabalha e faz um movimento, né, para você adequar, a resposta do meio a você é imediata. Então, às vezes, quando a menina está nesse sofrimento, passadas algumas sessões em que eu fiz a intervenção com o pai, com a mãe, por exemplo, a leitura que a menina fez do pai e da mãe já era outra. Por exemplo, agora eu os compreendo melhor, agora eu estou vendo, eles faziam isso por essa e aquela razão, enfim, entendeu? Então, você vê que muda. Muda, né, Sim, Mônica? a resposta muda. A resposta Né? muda. Agora, tem uma pergunta aí, Rosana, que foi feita de que se o espírito tem um socorro, Sim, se ele recebe existe. amparo espiritual, Exatamente. sempre recebe. Mas, se existe um livre-arbítrio, a doutrina nos explica, se existe um livre-arbítrio, existe a responsabilidade do ser pelas escolhas que faz. Então, quando alguém, né, faz um ato de encerrar a própria existência, ele assume a responsabilidade por este ato. Então, assim, o que a gente vai pensando, né? Que sempre existe um amparo, mas o ser, ele vai sofrer as consequências desse ato, porque como ele tinha vitalidade para uma existência maior, ele vai vivenciar um período de grande turbulência, de grande sofrimento, embora no mundo espiritual ele vai ter a sensação como se ele tivesse encarnado, como se ele estivesse no corpo ainda, e isso é fruto de estudos, né, que o Kardec realizou, com vários trabalhos que estão no livro Céu e Inferno, e ele explica, né, a partir daí, por que essas consequências, elas ficam junto ao espírito, porque apesar de haver a necessidade ou o amparo, a presença da espiritualidade ali tentando ajudar, muitas vezes o espírito, no seu tormento, ele não se liberta daquelas condições que ele criou para si mesmo. Então, tem amparo? Tem, mas tudo é considerado pela lei divina com muita misericórdia e as intenções envolvidas e o nível de consciência que aquele espírito tem para a realização daquele ato. Então, conforme mais consciência ele tem, mais ele planeja, mais ele age consciente, mais responsabilidade ele tem. Então, quanto menos consciência ele tem, né, menos ele é dado como responsável, entende? Mas aqueles que estão à sua volta teriam que estar amparando aquele ser. Então, a justiça, o amparo de Deus é sempre muito grande e aquele espírito vai ter outra oportunidade de reencarnar, de tentar quantas vezes forem necessárias para que ele, diante da dor, ele desenvolva a resiliência, a força, né, o propósito de existir mesmo e apesar da dor. Ô, Mônica, é tão consolador, né? Tanto para o espírito, né, que se foi, como para a família, os amigos, essa possibilidade, né, que a doutrina espírita nos assegura, nos concede, de que aquele espírito ele terá novas oportunidades, né? E que no mundo espiritual também ele terá amparo, exatamente para ter essas oportunidades, né? Sim. A oportunidade, por exemplo, da reencarnação, igual você mencionou, Sim. né? Como é consolador, inclusive para a família, né? Sim, claro, claro. Então, o que a gente fala para a família? Diante de uma perda consumada, que essa família ela desenvolva movimentos e sentimentos na direção do bem que ela pode fazer, de quanto ela pode ajudar outras pessoas, de quanto essa dor que ela está vivendo, esse luto, possa desenvolver nela a misericórdia, possa desenvolver nela sentimentos de bondade em relação a tantas pessoas que, como ela, também não percebeu, e ajudar aqueles que sofrem. Então, fazer o bem, né, faz bem e recompõe em nós o bem-estar e o equilíbrio que a culpa costuma consumir. Então, eu recomponho, através das atitudes do bem, de bondade, de misericórdia, de amparo àqueles que sofrem. Este bem gera energia de bem-estar, de reequilíbrio, para que eu possa continuar a minha jornada. Então, seria como se fosse um remédio para, né, digamos, aquela mãe que não percebeu ou que, né, não deu tanta atenção para aqueles
sintomas, Às vezes não teve nem não teve oportunidade. oportunidade, Nós né? temos casos, por exemplo, que precipitam uma atitude dessa, né, de um término de um namoro, em que a pessoa em silêncio se mata imediatamente. Então, a família, aparentemente, a pessoa estava ótima e não dando conta da frustração, a pessoa comete um ato desse e a família não ficou realmente impotente. Ela não tinha nada que sinalizava que aquilo podia chegar a um ato tão extremado. Então, é a família buscar parar outras pessoas, fazer o bem, porque sempre fazer o bem faz bem. Né? A Com caridade que certeza. você faz, né, em um lugar é seu advogado em toda parte. Então, sempre fazer o bem é fator de recomposição, né, das nossas energias de paz, de harmonia e de bem-estar para nós. Mônica, então aqui você já respondeu duas perguntas aqui, já respondeu Várias. várias, né? E ele pergunta, né, se a alma do suicida recebe alguma ajuda Sim. ou é condenada à pena eterna, né? Porque Não há existe essa... pena eterna, né? Exatamente, Dentro da queria que você doutrina falasse sobre espírita, isso. não existe pena eterna. A pena é proporcional, né, às condições de arrependimento que o ser manifesta. Exatamente. Entende? Quanto mais rápido aquele ser manifesta a intenção de consciência do ato e de disposição de retomar, de recomeçar, ele é amparado. Correto. Entende? E uma questão também que ela coloca aqui, que eu achei interessante, essa questão dos grupos de apoio. A gente ouve muito falar sobre grupos de apoio, O né? CVV é um grupo bem conhecido, Então, né? exatamente. Então, a casa espírita, as casas espíritas, né, no caso, elas podem ter esses grupos de apoio, ou devem ter, ou têm para oferecer. Como que você, Sim. né, a sua experiência aí de A gente trabalhadora? tem nas casas espíritas, é normal um trabalho que chama atendimento fraterno, onde essas pessoas agendam e nós escutamos essa dificuldade, essa demanda, essa circunstância, e dentro da perspectiva espírita, nós orientamos o que nós podemos fazer. Ter um grupo de trabalho específico, eu não vou saber te dizer, né, qual casa teria esse trabalho, mas sempre, né, nós encaminhamos para os passes, encaminhamos para as palestras públicas, a água fluidificada, a disposição no bem, a retomada da família, a uma conexão espiritual, a busca de um sentido superior para a vida, sabe? Que vai levar esse ser a encontrar esse sentido para além das coisas que compõem a realidade que não era suficiente para ele ou que era sofrida demais para ele. Então, vamos conectar em outra tomada energética, vamos mudar as dinâmicas que possam incluir esse ser de uma forma diferente. E a instância espiritual, ela é sustentadora do ser completo. Por quê? Porque ela é a essência. Ela é a vida espiritual daquele ser. E todo sentido existencial, ele passa por um sentido transcendente. Porque senão eu fico vivendo a vida pelas coisas e às vezes eu tenho pessoas que têm tudo e são profundamente infelizes. E nessa abordagem do atendimento fraterno, Mônica, pode até ser o caso da pessoa, de ser sugerida a pessoa ou a família, dependendo do caso, procurar um auxílio terapêutico, Sim, né, no caso. ajuda médica, que é às vezes muito necessário, porque tem psicológica. determinadas pessoas que entendem assim, não, eu estou frequentando a casa espírita, então eu sou proibida de procurar o psiquiatra, de procurar o médico, de forma alguma. Né? É um Mas equívoco ainda isso. existe essa, né? Embora, claro, muito raramente, mas ainda existe, né? Mas é um equívoco. Exatamente. A ação, ela deve envolver as instâncias físicas, emocionais, mentais e espirituais. Então, buscar uma ajuda espiritual é uma das dinâmicas de amparo. Entende? Ela tem força, mas as outras são suporte. Exatamente. Mônica, ela pergunta aqui também se você poderia indicar alguma obra que você considera importante, interessante, que ela possa... O Evangelho. ler, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é consolador, ele trabalha em cima do Evangelho de Jesus,
né? Ele explica ali na perspectiva da doutrina todos os ensinamentos do Cristo, e ele tem o capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, que abordam a questão do suicídio. Então, o Evangelho, eu acho que é a base que poderia levar, inclusive para dentro das famílias, um momento de evangelho, o culto do evangelho no lar, um momento em que a família junta, né, orasse em qualquer língua, com a Bíblia em cima da mesa, né, que aquilo ali fosse um momento espiritual na família, que é profundamente enriquecedor e que nós orientamos também que a família passe a fazer como sustentação da ajuda espiritual que ela está buscando. Que maravilha, Mônica. Então, o Espiritismo, então, efetivamente pode auxiliar muito, não é, Mônica? Dentro aí dessa exposição que você fez, belíssima e tão necessária. Sim. É consoladora a doutrina, né? É, muito consoladora. Nós acreditarmos, né, na vida futura, na continuidade da existência, os enfrentamentos ficam mais amenos, nós nos enchemos de esperança, por quê? Porque tudo passa, a dor vai passar. Vencida aquela prova, vencida aquela dificuldade, vem momentos de mais serenidade, nós crescemos na dor. Então, a dor não é uma inimiga, a dor é aquela regra, né, que vai ali nos fazendo movimentar na direção da nossa própria transformação. Então, Mônica, realmente foi assim uma aula de luz que você nos proporcionou, né? Não só a remetente, a Josiane aqui, mas a todos nós, né? A mim, a nossa equipe, e também a todos que nos ouvem, que nos vão assistir, e especialmente nesses dias de hoje tão difíceis, né? Tão consoladores, tão áridos, né? Então, eu quero te agradecer, Mônica, mas em nome dessa nossa equipe, a nossa equipe é o Léo Matos, é o Maurício, é a Ana Júlia, você talvez não conheça, tá ainda todos, é o Vinícius, é a Denise, que é nossa companheira espírita também. Então, nós temos esse grupo que está nesse propósito. E é um propósito no bem, né? No bem, né? De responder a indagações, a questões, e reafirmar em nós, porque as respostas, na verdade, são para nós. Para todos nós, né? Né? E assim a gente caminhar tranquilo, mais seguro, né? Mais firmes. Mais coerentes, mais coerentes. Então, eu quero te agradecer imensamente e quero que você, né, faça as suas considerações finais e que você volte, porque nós vamos precisar muito de você. Podemos voltar, sim, claro. O mesmo propósito no bem que sustenta vocês, me sustenta, né, na minha caminhada de estudiosa da doutrina espírita. E eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando aqui. E eu deixo a mensagem de esperança. Não desistam, a vida vale a pena ser vivida, a vida precisa da força nossa para enfrentar os desafios. Então, Jesus veio nos dizer isso quando ele disse: há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou e vos preparo um lugar. Então, ele está dizendo: meu reino não é deste mundo. Então, caminhemos, vamos seguir em frente. As dificuldades passam, as dores passam, e nós somos mais fortes do que todos esses desafios. Vamos continuar, persevere, siga em frente, né? Todos nós caminhamos na mesma direção. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, muito obrigada à nossa equipe. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Que assim seja.